Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Era Uma Vez Podcast, sempre com histórias incríveis voltadas para o mundo dos negócios, experiência do cliente, experiência do colaborador, atendimento. Hoje a gente vai falar sobre atendimento. E claro, esse podcast só existe por quê? Porque estamos aqui na Casa da Era, em São Paulo. Era a empresa que melhora a vida do seu colaborador por meio de processos mais inteligentes, com ferramentas de inteligência artificial, para impactar quem? Para impactar o seu cliente na ponta. E colaborador feliz é cliente feliz, e cliente feliz compra mais e gasta mais dinheiro no seu bolso. Muito obrigado à Era por ceder esse espaço e por ser parceira nesse projeto incrível. Quer saber mais? Era.com.br, coloca lá no seu navegador, ou no Instagram, igualzinho, @era.com.br. No Instagram, assim mesmo, @era.com.br. E agora sim, vamos receber ele. Ele que já nem tem nome mais, porque ele é o professor atendimento. Vou falar o nome dele só agora, porque me falaram assim, não chama ele pelo nome. É ele só dessa vez, depois é que nem o Batman, você não sabe a identidade secreta dele. Edson Andrades, mais conhecido como professor atendimento. Muito prazer. Prazer é meu, Bruno. Um grande prazer estar aqui. E é isso mesmo, né? É que o Edson é meio complicado, né? Porque é um Edson com I, e aí as pessoas vão trocando o nome da gente, né? Então, professor atendimento fica mais fácil. Você faz que nem o Pelé, o Edson. É o Edson, entende? Não dá na terceira pessoa. Então, é quase isso, né? Aliás, o meu nome Edson foi em homenagem ao Pelé, né? Meu pai Sério? eu acho que foi aí que foi o erro, né? Porque o meu pai esperava que o futebol fosse parecido, né? E não deu certo. Mas o meu pai, ele foi me registrar no cartório, Edson, em homenagem ao Pelé, e o meu pai ele era semi-analfabeto, escrevia pouco, lia pouco, né? Mas eu acho que o rapaz do cartório também era, né? Porque colocou um I a mais e ficou Edson, né? E todo mundo troca o meu nome. Que bom. Ah, você já pode usar não só professor atendimento, como Pelé do Tá atendimento. vendo? Já É. pensou? Aí, assim, tem que ter uma autoestima um pouco maior, mas acho que funciona. Pelo seu histórico que eu vi aqui, já dá para chamar de Pelé do atendimento, não dá não? Não, acho que ainda está longe do Pelé, né, mas, realmente atendimento hoje está no meu DNA, é isso. Maravilha. Então vamos falar muito sobre atendimento hoje. Você sabe que o Era Uma Vez Podcast é um podcast que começou para falar sobre a experiência do cliente. E aí a gente começou a ver que experiência do cliente está em tudo, né. Tá na venda, eu preciso prover uma boa experiência na venda, tá na entrega, tá no desenvolvimento de produto, tá no treinamento do colaborador, porque eu preciso prover uma boa experiência para esse colaborador, para ele entregar uma experiência adequada para o cliente final. E às vezes, a gente vai falar sobre isso, né, sobre a experiência do cliente humanizada, mas às vezes algumas experiências são esquecidas, né. Você já foi para algum evento que o evento esqueceu um pouquinho da experiência do palestrante? Ah, e como, né, Acontece, né. E muito, e e os hotéis que a gente vai parar? Né, aqueles hotéis meia estrela no fim do Brasil, acontece, né. muito. E aqui no Era Uma Vez, a gente preza muito pela experiência do nosso convidado. E para que serve a experiência se não para deixar uma marca na memória? Então, para deixar essa marca na memória, a gente quer entregar para você um mini professor atendimentos Nossa, que para legal. que você deixe na sua estante e sempre que Nossa, que você olhe para bonitinho. ele, você lembre da gente. Ah, mas nunca mais vou esquecer agora, hein. Muito obrigado mesmo. E tem um presente, depois eu te dou esse presente aqui também. Posso deixar Maravilhoso. aqui? Claro, pode Opa, deixar aí que a deixa gente viradinho deixa para mim. Ah, que o bonitinho. professor atendimento de verdade e o mini professor atendimento. Então, aí agora sim a gente vai partir pro nosso assunto. Mas eu acho que para a galera te conhecer um pouco melhor, né, para os 2% que não te conhecem ainda, quem é professor atendimento e como que você caiu de paraquedas nesse mundo da experiência do cliente e do atendimento? Porque eu sempre digo isso, que, não existe faculdade de experiência do cliente, Verdade. não tem faculdade de atendimento. Aliás, o atendimento ao cliente geralmente é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas, como experiência do cliente, né. É isso mesmo. Como que você chegou nesse universo? Bom, eu sou o Edson, né,
mais conhecido como Edinho, lá no sul. Eu sou de uma cidade chamada Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E em 1989, com 19 anos, eu decido vir para São Paulo para ser ator. Esse era o meu sonho. Eu queria ser ator de teatro, de televisão, era isso que eu queria fazer. Chego em São Paulo, né, sozinho, tentando a vida aí como muita gente, faço escola de teatro, me formo realmente em artes cênicas, sou até profissional, tenho até o DRT de artes cênicas, e vivo de teatro até mais ou menos 1996, né. Cheguei em 89, me formei em 90, 91, e até 96 eu vivo praticamente de teatro. Só que viver de artes no Brasil é muito complicado, né, eu brinco que eu não vivia, eu sobrevivia, né. Quando chega em 96, como as coisas estavam muito difíceis, eu resolvo então trabalhar em outra área para ver se conciliava com a tentativa do teatro, né. Fazia teatro, as pessoas até diziam que eu fazia era bom, né, ali no palco e tal, mas parecia que não vingava, né. E eu entro numa empresa de call center, de telemarketing na época, eu fui ser operador de telemarketing. Só que naquela época, por pouco tempo, ali em 7 meses, eu acabei crescendo na empresa, eu vendia muito bem, tinha muita experiência com venda, desde os 12 anos trabalhando em loja, em varejo, e aí eu já era supervisor de call center naquela época, né, e isso 7 meses depois, ali por outubro de 97. Estávamos lá como supervisor e um amigo fala: "Edson, nós vamos ter uma palestra". E eu falei: "O que que é palestra?" Ele falou: "A palestra é tipo uma aula, assim, não é, um treinamento e tal, só que é um pouco mais curta". E eu falei: "Mas a gente tem que ir mesmo, cara?" Ele falou: todos os líderes foram convocados, cara, tem que ir". E eu falei: "Mas é legal, cara, esse negócio de palestra?" Ele falou: Edson, geralmente é chato, geralmente a gente dorme, né". Eu falei: "Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar no fundão", porque eu estava cheio de serviço, tinha equipes para tocar, né, já era líder, eu era supervisor de telemarketing, e eu falei: "Eu vou ficar no fundão e de repente aí tá uns 10 minutos, aí eu vou embora, só para marcar presença mesmo". E fiquei lá no fundo assistindo o tal do palestrante, né, eram umas 200 pessoas que estavam por ali. Deu 20, deu 30, deu 40 minutos, meu amigo falou: "E aí, Edson, vamos embora?" Eu falei: "Vou nada, cara, isso aqui é legal pra caramba". Eu falei: "Cara, qual é o nome da profissão desse cara aí?" Ele falou: "Ah, se é palestra, deve ser palestrante, né?" Eu olhei para o meu amigo e falei: "Cara, é isso que eu vou ser". Ele falou: "Ué, e o teatro?" Eu falei: "Acabei de achar o meu teatro. É esse teatro que eu quero fazer". E aí, Bruno, tudo que eu fiz de 97 para cá, né, foi pensando em um dia ser palestrante. Fui fazer psicologia, porque eu achava que palestrante tinha que ter uma formação, né, não nem todos precisam ter, mas Uhum. eu achava legal e na época humanas eu me Bom ter, né, identificava, bom né, ter, e era bom bom ter. ter. Eu pensava para o currículo, falei: "Vai que alguém, né, pra ir precisa disso para me chamar". Depois eu fiz MBA em varejo, né, porque eu achava que o palestrante tinha que ter essa experiência e me tornei diretor de RH. Foi o cargo mais elevado que eu tive na minha vida e eu pensava assim: "Puxa, eu quero ter uma experiência grande no mercado para quando eu for dar palestras, eu ter mais propriedade daquilo que eu falava". Poxa, a gente Então pensa tão igual. que legal. E aí foi isso. Aí quando chegou em 2006, eu saio da direção de uma grande empresa, do varejo, ninguém acreditava que eu estava saindo, nem o dono da empresa, que hoje é um grande amigo, e eu saí e disse para ele: "Cara, eu não estou indo para outra empresa não, eu estou indo me dedicar à área de educação". E fui dar aula na universidade, ministrei aulas dentro das cadeiras de administração, marketing, recursos humanos e liderança. E fiquei até 2012, entre 2006 e 2012, dando palestra e dando aula. Quando chegou em 2012, aí não deu mais para dar aula, né, aí as palestras engrenaram e de lá para cá eu vivo de palestras, é praticamente isso. Caramba, bom é bom conhecer profissionais que estão nessa batalha diária de palestrante há tanto mais tempo e, pelo menos para mim, conversar com você e ouvir você falar isso, me dá um pouco mais de tranquilidade de que as coisas, sempre andam, né, porque a vida de palestrante você fecha uma palestra, depois você fecha outra palestra, e aí claro, você tem clientes que te chamam de novo, e no começo eu não achava que isso podia acontecer, porque, pô, se o cara já me ouviu, por que ele vai querer ouvir de novo? Mas aí eu já descobri que funciona, Funciona. funciona chamar de novo, e ver que tem alguém há tanto tempo já, vivendo disso e fazendo dessa profissão uma carreira, deixa meu coração quentinho. Obrigado por essa inspiração. E aí quando você falou dessa primeira palestra que você assistiu, a primeira pergunta que veio na minha cabeça, não sei se você pode falar, Tá. mas é quem foi esse palestrante que te inspirou? Foi um palestrante do Rio de Janeiro chamado Edmur Sayane.
é palestrante até hoje, um grande profissional, né. Eu nunca tive a oportunidade de falar para o Edmur, sobre isso. Nos encontramos já em alguns eventos e tal, mas nunca deu no jeito, né. E só que de lá para cá eu comecei a colecionar grandes ídolos, né, no mundo das palestras, né. Eu tenho hoje, posso destacar 2 grandes referências para mim. Um deles se chama Valdez Luiz Ludwig, que para mim, assim, quando eu vi esse cara a primeira vez em 2004 num evento, jamais imaginava que anos depois a gente faria eventos juntos, né, e hoje a gente estaremos inclusive dia 27 de setembro em São Paulo com um evento junto aqui com o Valdez. E o outra referência para mim chama-se Alfredo Rocha, é o palestrante hoje mais assistido do Brasil, e são pessoas, assim, formidáveis, né. E isso que é o legal, viu, Bruno, assim, como lição para nós, né. Não apenas a gente precisa, falar aquilo que a gente vive, né, e viver aquilo que a gente fala, que é o que me decepcionou muito em algumas figuras que a gente enxerga por aí. Porque a gente vai ver no palco, às vezes é um show, e aquilo faz muito sentido, mas na vida não é, né. Eu acho que Emerson tinha uma frase que ele dizia: As tuas atitudes gritam tão alto aos meus ouvidos, que eu não consigo ouvir o som das tuas palavras". Então, as atitudes são maiores, né, do que aquilo que a gente fala, e eu tento seguir isso. Acabei me especializando em humanização e atendimento, e eu digo que atendimento é tudo, né, cara, porque tudo é atendimento. E a humanização no atendimento, ao contrário de que muita gente acha, ela não é aquilo que você faz para as pessoas, que você faz para o teu cliente. A humanização no atendimento é aquilo que as pessoas sentem daquilo que você faz. E esse sentir é que faz toda a diferença, e é por isso que muitas vezes a gente é chamado novamente, né. É, esse aspecto emocional da experiência do cliente, porque, e até é uma concepção equivocada que as pessoas têm ao dizer que experiência do cliente é atendimento, e o atendimento, claro, tem absolutamente tudo a ver com a experiência do cliente, mas é um pedaço da experiência do cliente, eu arrisco dizer que é o pedaço mais importante da experiência do cliente ali, na ponta. E esse sentir, tanto para alguém que está te assistindo numa palestra, quanto para alguém que está tendo contato com a sua empresa, ele é o que vai, se juntar ao conjunto de outras percepções que vai formar no final, essa experiência que ele vai ter. Então, a gente vive hoje numa sociedade que é muito importante o técnico, tem eventos que eu vejo que é: "Não, esse evento é 100% técnico", como se isso fosse incrível. Na boa, evento 100% técnico, eu fujo, porque vai ser chato pra caramba, né. Então o aspecto emocional é super importante. O que eu quero te perguntar é: como que você começou a a tratar desse assunto de humanização? Porque de atendimento todo mundo pode falar, até quem nunca atendeu ninguém na vida, e você vê que tem gente que faz isso, tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. Mas para falar especificamente de humanização no atendimento, eu acho que você é a primeira pessoa que eu converso especificamente sobre esse nicho. Como que você descobriu que era isso que você queria falar e a importância desse tópico? E interessante, né, a gente, o cliente, ele nos ajuda demais, né, porque a gente tem, às vezes, demandas e pedidos que nos fazem, estudar mais e ir para aquele caminho. Em 2012, eu fui chamado por uma empresa, uma grande empresa chamada Netshoes, todo mundo conhece, e a Netshoes me chamou para dizer o seguinte: "Olha, eu queria fazer um desenvolvimento com 100% da minha equipe", que eram 500 pessoas, e eu quero fazer um trabalho com eles, assim, mais, um trabalho de construção, onde a gente possa desenvolver, assim, eles chamavam de humanidade, a humanidade das pessoas hoje no atendimento. Eu já estava dentro desse nicho de atendimento, e hoje no Brasil eu acabei me tornando, né, um dos únicos que se intitula como atendimento e foca em atendimento, só que o meu atendimento, eu digo que existem 2 tipos de atendimento, aquele que é técnico e aquele que é o comportamental. O comportamental é aquele que já vem com as pessoas, né, já humanizam, né, o atendimento humanizado, o comportamental é aquele que já é dela, a pessoa já é legal, a pessoa já é bacana, você fala: "De onde veio? Onde foi treinada?". Ela nem foi Do treinada, né. ventre. E o outro é aquele que pode ser aprendido, né, que não está diretamente ligado ao DNA dela, mas ela pode desenvolver aquilo, claro, se houver também uma predisposição por parte dela.
E ali a gente começou um trabalho e eu comecei a mergulhar um pouco mais nisso. Como a minha formação já é em humanas, né, eu me formei em psicologia, um foco mais em psicologia organizacional, não tanto a clínica, já falava sobre liderança e todos esses comportamentos e estilos de comportamentos, e eu falei: "Puxa, como é que isso aqui pode juntar?". Mas olha que engraçado, Bruna, a referência mesmo, ela vem daquilo que está à volta da gente. A minha esposa, por exemplo, é uma inspiração para mim, é uma das pessoas que tem a humanização maior, assim, que eu conheço, né. A Andréia, inclusive até é curioso, porque eu sou o Edson com I, e a Andréia é Andréa sem I, né, Andréa, né, então a gente se completa, né. A Andréia é do tipo de pessoa que um dia a gente estava no supermercado, pra você entender, estava no supermercado, assim, e de repente ela estava do meu lado e ela saiu, e foi até um casal de idosos, e tinha uma senhora, assim, e o senhor, ela chegou para a senhora e falou para a senhora assim: "Nossa, que unha linda". Rapaz, aquela senhora deu um sorriso, assim, sabe quando parecia que ela fazia tempos que não ouvia talvez um elogio, e ela ganhou o dia daquela pessoa com um elogio. Ela fez isso e saiu. Eu falo: "Gente, o que que é isso, né? Aonde está isso, né?". E aí a humanização começou a fazer, assim, fazer sentido na minha vida, no meu dia a dia. Eu falei: "Deixa eu estudar um pouco mais sobre isso". E quanto mais a gente tem a tecnologia, o mundo digital, a IA chegando agora, né, parece que mais carente de humanização as pessoas estão. Quando você falou de experiência, você falou tudo, né, porque a experiência, se você for pensar, ela é uma combinação de 2 fatores, tá. O fator que eu chamo de expectativa e percepção. Tudo está ligado a esses 2 fatores. Expectativa é aquilo que o outro espera, percepção é aquilo que o outro percebe. O problema, Bruno, é que nós não temos controle da expectativa do outro, né. E por que que nós não temos esse controle? Porque a expectativa do outro está ligada à referência do outro. Então, por exemplo, vamos levar uma pessoa num parque de diversões, uma pessoa que nunca foi a um parque. Você leva ela no Beto Carreiro World, lá em Penha, Santa Catarina, maravilhoso, né? Fui lá várias vezes. A pessoa fica encantada. Nossa, cadê o Beto? Ela quer até achar o Beto lá, né? De tão encantada. Mas, beleza, fica encantada. Se você leva uma pessoa que acabou de vir da Disney, no próprio Beto Carreiro, ela vai ficar encantada? É claro que vai. Só que ela vai comparar. Por quê? Porque a referência dela muda. E essa mudança de referência, altera tudo, né. Então eu não tenho como mexer na tua expectativa, mas eu posso, influenciar na sua percepção sobre mim. E é aí que as palestras e todo o trabalho que a gente faz com o cliente, experiência, fazem a diferença, porque, eh se eu me esforço, e o atendimento é uma grande ferramenta para isso, se eu me esforço em elevar ao máximo a sua percepção sobre mim, eu estou tentando equalizar com a sua expectativa, mesmo que eu não consiga chegar nela ou não a conheça. Mas não, né, muitas vezes o que que acontece? Eu faço o meu mediano e aí eu frustro, porque as pessoas esperam muito mais de acordo com a referência delas, e é aí que dá um choque, né, no atendimento. Não, e algo que você fala sobre a expectativa e a percepção, eu acho que é o mesmo conceito, eu trago de outra forma, eu falo que, experiência tem fórmula. Experiência do cliente, aí eu brinco, experiência do cliente, do colaborador, da esposa, do marido, do amigo, experiência humana É. é igual a entrega que se tem, menos a expectativa que se tem, Perfeito, né. perfeita Então definição. a brincadeira que eu faço é aniversário de casamento da sua esposa. O que que ela espera? Sei lá, ela espera flores. Vamos dar um número para flores? Tá, 7. tá. Então lá tá, no final ela fala: 7. Mas aí eu esqueci, não dei nada. É 0 menos 7. Experiência negativa. Não, eu lembrei, levei flores para ela. 7 menos 7 é 0. É, não fez mais que a sua obrigação, E sabe que é né. engraçado, né, isso aí também está muito ligado a essa questão quando a gente fala, por exemplo, disso, né, e aí assim, ó, eu fiz um grande atendimento. Isso, rapaz, me dá uma agonia, porque as pessoas falam assim: "Eu fiz um grande atendimento". E eu falo: "Quem disse isso?". Porque É. vale o que o outro percebe. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que até é autor desconhecido, o cara diz assim, ó: "Não existe percepção errada, só existe percepção". Não adianta eu dizer assim: "Puxa, Bruno, eu não queria te ofender". Não, não, vale o que você sentiu, não o que eu Ofendeu. fiz. "Ah, eu sou um grande pai". Não, não, pergunta para o filho. "Ah, eu sou um grande esposo", pergunta para a esposa. E o cliente é a mesma coisa, né. Quer dizer, quando a gente tem hoje, né, essas métricas todas, os NPS da vida, os CSATs da vida, você tem aí
uma percepção do cliente mediante aquilo que você entrega. E aí a pessoa às vezes se irrita, fala: "Nossa, professor, eu fiz o máximo, eu fiz o melhor", e o cliente falou exatamente isso, não fez mais do que a obrigação. Porque, desculpa, isso chama mercado. Se a pessoa não quer, ter um grau de exigência elevado por parte do cliente, ué, trabalhe num setor ou numa empresa medíocre, que assim o cliente não vai exigir Já nada. não espera mais nada de você. Exatamente, mas quando a gente quer crescer, elevar também os nossos cargos, as nossas posições, ué, o cliente também está exigindo mais, né. Exatamente. E esse termo de comparação, ele é super importante, até para quando a gente fala da palavra que hoje já me dá até certo ranço, porque todo mundo está usando de qualquer maneira, que é o tal do encantamento, Opa. né. Eu sempre reclamei dos gurus do marketing, para chegar agora na nossa área e ver os gurus do encantamento, porque agora só o encantamento importa, porque o cara nunca pisou na Disney, "Ah, Disney", porque o jeito Disney de encantar, leu só aquele livrinho do Disney É, Institute, é. nunca mais nada. E eu trabalhei no Hopi Hari, eu fui head de experiências no Hopi Hari, e no Hopi Hari, trabalhar com a expectativa do guest, do visitante, Hum. era muito importante, porque o Hopi Hari veio de um parque completamente falido, que tinha muitos fãs, e com a gestão correta, e aí depois que entrou o novo presidente que está aí até hoje, que é o Alexandre, excelente presidente, um gestor sensacional. Aí ele me contratou, eu fui palestrar lá, acabei ficando como head de experiências, e aí a gente entendeu que, a gente conseguia começar a reverter a situação de recuperação judicial do parque, porque a expectativa estava muito baixa. Então, expectativa baixa é ruim? Não. Nesse caso, expectativa baixa é excelente, porque aí ninguém já esperava nada, era um parque falido. E aí Que coisa conforme a é gente essa? conseguiu melhorar, e obviamente que conforme você vai melhorando, a expectativa vai subindo, né, e ficando mais condizente com a realidade. Até porque eu digo, né, e eu estudei lá no Disney Institute, né, em Orlando, na Flórida, eu acredito hoje, e eu vi isso de alguns professores, que hoje na Disney o grande problema deles é a expectativa. Porque qual que é a sua expectativa ao ir pra Disney? O mais absoluto encantamento. O cliente da Disney é um cliente muito avesso ao erro. É um cliente que até perdoa o erro da Disney uma vez ou outra, mas, cara, você está esperando o suprassumo do encantamento. Se for menos que encantamento, e às vezes até um negócio ok, você já fica irritado. Então, eu concordo que é difícil de mexer com a expectativa, eu acho que dá para influenciá-la de alguma Tá. forma, para você trabalhar na outra ponta que é a mais fácil de lidar, né. Exatamente. A gente, por muito tempo, né, a gente se preocupava no produto, com o produto e com o serviço, né, produto ou serviço, né. Mas hoje é com o sentimento do cliente perante aquilo que é entregue. E sentimento é uma coisa interessante, né. Tem um cara chamado Jeffrey Gitomer, né, um grande autor americano, que ele diz assim: "As pessoas não compram de você, as pessoas compram você". E é isso que muitas empresas ainda não compreenderam, né. Porque, antes dela comprar qualquer coisa da gente, ó, antes da gente ser chamado para uma palestra, a pessoa, o contratante, precisa gostar da gente, precisa ir com a tua cara, senão não vai funcionar. Eu tenho uma tabelinha que é assim, quer ver? Expectativa alta, percepção baixa, frustração. Espero muito, percebo pouco, eu saio frustrado. Agora vamos inverter, né. Expectativa baixa, percepção alta. Dá um encantamento. Eu não esperava muito, né, e de repente você me entrega Entregou. além daquilo. Agora quer ver? Expectativa baixa e percepção baixa. É a indiferença, né. Ou seja, não esperava nada, não me entregaram nada. E Eu nada recebi. nada, eu nem lembro, né, então não foi boa, mas também não foi ruim. Agora tem uma, que é a última, que é assim, ó, expectativa alta, percepção alta. O cliente esperava muito e eu entreguei ao nível daquilo que ele esperava. Aí o pessoal me diz: "Pronto, professor, encantamento, satisfação". Aí não, é obrigação, né, que é o que você falou. Ou seja, não fez mais que obrigação. "Ah, professor, mas isso é injusto". Eu digo: "Não, isso é mercado". É assim que funciona. Por isso que, quanto mais eu me dedico a fazer melhor possível, mesmo com condições que às vezes eu não são as E melhores, adversas, eu né. eu 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 arrisco, elevar, ou seja, passar da expectativa do outro, né, é um pouquinho assim. Não, e isso, demonstra justamente o que a gente falou de expectativa, que é quanto melhor eu faço,
mais vão exigir de mim, né. Então, isso para atendimento, isso para experiência de modo geral. E aí falando de indo para a seara específica do atendimento, então, você começou a trabalhar com isso em 96. Foi, a partir de 96, não, 96 eu não, 2006, né, como Ah, palestrante. com base em É, 96. 96 eu entrei no call center, em 97, 98 já era, líder, fiquei até anos 2000 por ali, depois fui empreender, e quando chegou em 2006, de 2000 a 2006, eu era diretor de recursos humanos, Legal. e aí a gente começou a fazer o trabalho, né, e de na questão de palestras e tal. Em 2006, então, eu me emancipo, né, e vou virar palestrante. Essa questão da humanização, ela nasce a partir de 2010, 2012, com essa demanda que eu tive de uma empresa. Só que eu comecei a me dedicar mais a isso, principalmente quando as tecnologias começaram a chegar, né, e agora então nem se Agora fala. lascou. Não, e é engraçado porque agora meio que está invertendo, né, é a máquina se humanizando e E o gente humano ainda se robotizando, né. É muito interessante, né. Antes da gente entrar no atendimento, me veio um insight aqui de pergunta. Fiz a conta aqui, mais ou menos 20 anos É, de 19, palestras, mais ou menos né, 19 anos. e eu comecei em 2019, ainda assim comecei, né, comecei bem devagar, aí veio a pandemia, aí assim que a coisa começou a decolar, a pandemia veio, aí todo mundo Pois é, capotou, pois e é. evento online, e eu não gosto do online, faço, mas não sou apaixonado pelo online, porque o tete a tete dá É muito mais diferente, resultado, é o diferente. sentir a plateia ali é muito mais legal. Que conselho você daria para um palestrante com 5 anos de carreira? Joe, você com 20, eu tenho um quarto da sua experiência. Que conselho você daria tanto para mim quanto tantos outros palestrantes que tem aí, Rapaz, eu novatos? vou abrir meu coração aqui com você e com colegas aí que estão nessa área também, que é a questão do conteúdo, tá. Eu tenho ido a muitos eventos, graças a Deus hoje eu participo de grandes eventos também, congressos, e a gente vê pessoas com uma oportunidade incrível, ali perante 500, 1000, 1.500 pessoas, com uma plateia fantástica, plateia que muita gente sonha e às vezes talvez nem nunca vá ter, né. Aquele E aí palco. quando chega ali na frente a pessoa está, dotada de uma vaidade, de uma autoestima elevada demais, e uma preocupação muito maior com a sua estética ou com o seu pitch, aquilo que ele quer vender ali no palco, do que propriamente com o conteúdo. Então, se eu tivesse que dar algum conselho para os colegas, e são muito bem-vindos, né, invista no conteúdo. As pessoas não são bobas, a plateia, ela pode ter pouca referência, ela pode não ter assistido muita coisa, mas ela sabe quando tem alguém ali em cima enganando ou tentando vender uma outra coisa. Não tente vender, as pessoas vão comprar de você. As maiores vendas que eu fiz, Bruno, de Clube do Professor, que hoje é uma plataforma nossa, onde tem os nossos vídeos inéditos, tudo aquilo que não está na rede do Clube do Professor, livros do professor ou cursos digitais, as maiores vendas que eu fiz em palestras, eu não abri a minha boca para vender. Sabe por quê? Porque, de novo, né, as pessoas não compram de você, as pessoas compram você. Então o conteúdo faz toda a diferença. Então, se tem uma dica, invista no conteúdo, mas eu sei que disso você está muito bem servido, então fica tranquilo. Ai, que bom. E você sabe que isso é uma coisa exatamente o que você falou de não vender no palco, e eu já recebi alguns feedbacks, assim, de estrategistas, né, ou ditos estrategistas, assim: "Não, Bruno, você tem que fazer um pitch no final da palestra. Poxa, que oportunidade você perdeu de de vender um livro, de vender um curso, de vender alguma coisa no final". E você sabe que, no meu grande primeiro palco, meu primeiro palco grandioso, que foi um palco de 5.000 pessoas, um palco que eu lutei para estar ali. E eu prego que palestrante tem que ser cara de pau, que foi o palco que eu pedi É para isso estar aí, ali, isso aí. pra chamar as pessoas para o palco, porque era o tipo de evento que eu mais tinha medo, que era evento multipalco, Sei que qual é. tem aquele palco Já principal e um monte de outros é. palcos, né, e São ali 4, né? e aí você compete com outros grandes nomes. É. Eu fiz uma campanha de Instagram, voltada para o local do evento. Eu comprei um outdoor na porta do evento, anunciando a palestra, Boa, boa. e eu passei os 3 dias de evento panfletando durante o evento, convidando as pessoas para a palestra, e um dos
Uma das iscas que eu dei para as pessoas irem assim: "Ó, tá vendo esse meu curso aqui, que custa R$ 1.000? Se você for, é de graça". Porque no final da palestra, eu dei um cupom de desconto que zerava o Excelente. valor do curso. Então, eu paguei para a pessoa estar ali, em vez de vender alguma coisa, e professor, lotou absolutamente todos os lugares daquele auditório de 5.000 pessoas. Então é justamente o contrário de vender, eu quero aquele público porque dali, daquele público de 5.000 pessoas, você não pode imaginar o tanto de palestra que eu fechei em outras empresas, Tenho né. Eu fechei palestra com a BRF, com a Aurora, com grandes empresas do agro aí de Santa Catarina, somente por causa disso. Então, acho que a sua dica é super válida e, poxa, muito obrigado, muito muito bom Imagino. ouvir isso. E agora sim, vamos para a humanização do atendimento, Vamos lá. que senão eu já vejo a plateia ali já quase me xingando. Vamos falar do seu livro, Opa! porque eu vi rapidamente, alguns pontos do seu livro e vi sobre e a galera gosta de uma lista, então você já sabe para onde eu vou, são as 7 leis Da do humanização. atendimento humanizado ou da humanização. Então, eu imagino que você saiba de cor, né, então, quais são as 7 leis do atendimento humanizado, da humanização? Legal, legal. É, o nosso livro, As 7 Leis da Humanização e Atendimento, elas na realidade não começaram como 7, né, a gente foi construindo, né. A primeira lei que eu criei, né, nós temos as 7 leis, né, temos 2 que são as leis que você não deve cometer, né, que ela chama constrangimento e confronto. A constrangimento, deixar o cliente constrangido, e muitas gente faz isso, né, naturalmente faz isso, principalmente quando você entra num tecniquez, né, o cliente vira meu adversário, né, eu quero ver quem é que é melhor, né. Você já viu aquelas técnicas de venda que constran e aí não você pode Aham. concordar com elas, é só pra trazer a polêmica, mas que constrange o cliente, tipo assim: "Você vai dar o sim ou não agora?". É isso aí. "Ah, não, vou falar com a minha esposa". "Não, mas se falar com a sua esposa", e aí tenta coagir o cliente a fechar ali, ou se não fechar, o cara vira e fala: "Então não vai fechar mais". Assim mesmo, sim. Eu acho um Não, absurdo. inclusive, Bruno, até de novo, né, desabafando aqui, né, no nosso mercado de palestras isso está acontecendo, porque a gente está tendo hoje estratégias de pitches, como a gente falou aqui, que é exatamente isso. Só que pior, né, levam as pessoas num estágio de vulnerabilidade enorme, onde a pessoa fica quase entrando numa hipnose, né, eu digo a plateia, e ali você aplica o pitch. Então isso gente, sinceramente, na minha concepção, isso chega a ser covardia. Desumano. É desumano. E aí, tem gente fazendo isso, e muita gente fazendo isso, e muita gente ganhando dinheiro fazendo isso, né. Bom, dentro das 7 leis da humanização, constrangimento, e aí entra isso, né, constrangimento e confronto. E eu digo constrangimento e confronto, um gera o outro, né, porque quando você deixa a pessoa constrangida, a pessoa tem duas atitudes, ou ela foge ou ela enfrenta. E quando ela enfrenta, normalmente ela pode bater de frente com você, e aí entra o confronto. E quem gosta de deixar cliente constrangido, normalmente gosta de confronto. E aí responde, bate, e aí a gente tem grandes problemas. Então, as 7 leis, elas têm todas as leis, elas têm técnicas ali por trás, que a gente consegue ajudar a você praticar as 7 leis de uma forma que não tem uma ordem, né. Por exemplo, nós temos uma lei chamada relacionamento, né. O que que é o relacionamento? Crie relacionamento com o cliente. E criar relacionamento não é chamar de querido, chamar de fofo, de meu amor, ou mandar coraçãozinho, não é isso, né. O relacionamento está muito além disso, é Se quiser você também pode, né, mas é claro, isso. mas aí é a consequência, né, quando você criou já isso. Temos uma lei que eu gosto muito, chamada foco do. E a foco do cliente não é foco no cliente, né. E agora a gente está até mexendo nessa lei, porque assim, a foco no cliente é você dar foco no cliente. Isso todo mundo faz, qualquer concorrente É faz. o mínimo, né. É o mínimo. Agora o foco do cliente é ter o olhar dele, é olhar e tentar sentir o que ele sente, que não é empatia, viu, Bruno. Eu discuto muito a empatia, que a empatia é dizer: "Nossa, se colocar no lugar do outro", né. Eu digo: Gente, o sujeito não consegue se colocar no lugar da mãe, que é parente, que dirá de um estranho que é um cliente, não vai se colocar, né. Então acaba sendo utopia. Então o foco do não é a empatia. E hoje nós estamos vivendo diferente, né. Hoje é o foco do cliente. E o foco do cliente, ele vai mais além.
Quer dizer, eu olhar para aquilo que o cliente está olhando ou aquilo que o cliente está tentando ganhar e prosperar. É ajudar o cliente a prosperar. E sabe que isso vale muito para a liderança, né? Porque a liderança, quando o líder não tem o foco do seu colaborador, ele tem um grande problema. Quer ver um exemplo? Um dia eu estava com uma turma de líderes e eu perguntei, gente, de quem é a meta? Aí o pessoal, professor, é nossa. Eu falei, nossa de quem? Nossa, professor, minha, da minha equipe. Eu falei, não é, cara. A meta é tua. A meta, aquele número que alguém pediu para entregar, ele é teu. A tua equipe ela tem uma coisa chamada motivo. Se você ajudar a tua equipe a encontrar os seus motivos, os seus sonhos, as suas causas, talvez eles te ajudem a você bater a tua meta. Então, é se preocupar o quê? Tenha o foco, ajude o teu colaborador a melhorar a vida dele, seja com o filho, seja com a família, seja nos negócios, até que ele vire um empreendedor e lá na frente vai virar teu concorrente, não tem problema, mas ajude essa pessoa a melhorar a vida dele, porque aí que talvez ainda, hein, ele te ajude a bater a tua meta. Temos a outra a lei, né, que é a lei do poder. E o poder é engraçado, porque o poder é assim, ó, ter poder sobre um contato não é você se sobrepor ao cliente, é você dominar o contato. E o cliente, ele não tem que ter o poder no contato. Cuidado, minha gente. O cliente não tem que ter o poder no contato, o cliente tem que ter a sensação de poder no contato. Dê um poder comedido. Quer ver um exemplo legal, Bruno? Por exemplo, você vai num restaurante de comida por quilo. Eu te pergunto, quem é que tem o poder? Você fala, sou eu, professor. Eu sirvo meu prato do jeito que eu quiser. Não, não. Você serve o teu prato do jeito que você quiser, mediante as opções que tem. Quem tem o poder é o restaurante. E essa é a diferença. Então, ele dá um poder, sim, comedido ao cliente, mas ele controla. Se a gente não controla, a gente tem E tudo problema. mais, né, o tamanho do prato, tudo isso mostra que o restaurante tem o poder, né. Tem o poder. Não, e assim, né, eu falo assim: "Ah, mas eu escolho o que eu quiser". Mediante as opções que estão lá, né. Ele te dá uma porque se você fizer tudo pelo teu cliente, você quebra. E se você não fizer nada pelo teu cliente, você também quebra. Equilíbrio. Então é um equilíbrio, né, não tem jeito, acaba sendo um equilíbrio, né. Eu gosto muito desse tópico de relacionamento com o cliente, e aí é até um tópico que eu não aprendi lá na Disney, mas eu vi acontecer, eh, nos cruzeiros da Disney. Hum. Tem uma coisa muito legal que acontece lá, e obviamente que não é sem motivo, mas você compra o cruzeiro, 4 noites, 5 noites, 7 noites, e você tem 2 opções de jantar. Ou você janta no restaurante que a Disney te designou, no horário que ela te designou, então, sei lá, no primeiro dia o restaurante da Bela e a Fera, no segundo dia o restaurante da Tá. Cinderela. Tá incluso. Ou você vai no restaurante pago, muito bem pago por sinal. Geralmente as pessoas vão para o restaurante que a Disney designou. E aí, no primeiro dia você conhece a sua equipe de garçons. Tem o seu garçom, a auxiliar do garçom, que vão te acompanhar todos os dias do cruzeiro. Olha só. Então, você tem 7 noites, você vai construindo um relacionamento com essa equipe, com esses 2 garçons, ao longo da semana, e aí no último dia, eu já vi gente chorar, porque está se despedindo do garçom. No primeiro dia, ele aprende os seus gostos. E aí foi muito legal, dessa vez que eu fui agora eu fui em julho, e eu conheci o Jeet, que é um garçom, indiano, um amor de pessoa, e aí eu ficava eu, gordo, ficava em dúvida entre qual sobremesa, ele trazia as 2. E aí no primeiro dia eu falei: "Ai, você pode trazer um azeite? Que eu gosto de comer o pãozinho, eu sou filho de português, né, bota um azeitezinho no prato, um pouquinho de sal, come com pão". A partir daquele dia, todos os dias tinha na minha mesa o azeite, porque ele aprendeu comigo. Eu não precisava pedir o suco de maçã já estava na mesa quando eu chegava. Então, caramba, olha que poder que tem na mão de criar um relacionamento e vamos falar de grana? Cara, uma relação estabelecida com o cliente vende muito mais sem precisar enganar o cliente, Verdade. né. E isso eu chamo de HCX. Isso eu dou o nome de HCX, né, que é a experiência, o tal do CX, né, tão conhecido e batido hoje, a experiência do cliente mediante uma humanização. O que é a humanização, né? Por exemplo, quer ver? A humanização ela acontece até quando não tem gente, né?
Você vai a um supermercado e ao lado do macarrão você tem queijo ralado. Só que eu estudei varejo. Varejo, a gente tem grupos que chama de famílias, de categorias de produtos. O queijo, ele é laticínio, ele tinha que estar lá junto com o laticínio. Mas por que que me colocaram queijo ao lado de macarrão? Porque é pra gente que é feito, é para ser humano que é feito. Então alguém sabe que se eu levar o macarrão, pode ser que eu esqueça do queijo, então tá junto, porque é assim que funciona a mente humana. Essa percepção, né, ela faz toda a diferença, porque é aí que você ganha um cliente, às vezes em simples atos, mas a gente tem o inverso também. Né, uma vez eu fui numa loja de perfumes, eu e as minhas historinhas, né. Fui numa loja de perfume e aí eu conheci o perfume e falei para a moça, falei: "Moça, esse perfume aqui ele é bom, eu adoro ele, mas rapidinho sai o cheiro da minha pele parece, pelo menos eu não sinto depois". Olha o que ela respondeu: "Então senhor, o problema deve ser a sua pele, né". Ela Oh, que falou. delícia. Eu entrei para comprar um perfume e saí com problema de pele do lugar, né. Mas o que que é Tem um isso? cartão de dermatologista? É quase isso. Então, assim, mas o que que é isso? É gente ruim? É gente má? Não é. São pessoas mal treinadas, né. Pessoas que não ninguém disse para elas que elas poderiam tratar de outra forma, de outro jeito, aquela mesma situação. Para quem está contando aqui no que eu falei, né, deve faltar duas leis ainda, né. E as leis, nós temos a lei da razão, tá. A razão é racionalizar, ou seja, nunca esqueça que você está no negócio, porque tem um problema sério, que é as pessoas acharem que humanização é ser bonzinho, né, é ser permissivo, e eu digo: "Não, a humanização é para vendas, é para resultados também, são estratégias humanas que você usa para obter resultados", até porque, o mercado precisa disso, você precisa sustentar isso. E a última lei, não tem última, tá, porque elas não têm ordem, Uhum. é a lei que eu chamo de paz. E o que que é paz? É o apaziguar o contato. É quando você tem um clima agradável, que nem esse nosso aqui, ó. Isso aqui é um clima de paz, não é? Uma palestra tem que ser paz, né? Um atendimento tem que ser paz, uma venda tem que ser paz, uma liderança, quando o líder chega, tem que ter paz no lugar. E aí a gente traz técnicas, né, dentro das 7 leis que vão meio que deixar tudo em muito equilíbrio, né. Quando eu digo, quando a gente encontra pelo menos 50% das 7 leis, você está, buscando, está muito mais próximo da excelência, é isso. E aí você consegue aplicar também com muito mais tranquilidade. É muito mais fácil. E já que você trouxe as 7 leis, vamos falar do seu livro. Vamos lá. Ó, isso aqui é um presente para você, tá. Aí eu gosto. Tá aqui. Humanização e atendimento, e aí eu gosto do subtítulo dele, né, que diz assim, lê pra gente o subtítulo. O mundo é digital, pessoas não. Pessoas não. Cada vez a gente está vivendo uma digitalização maior, né, no mundo. A gente percebe que, as coisas estão, como eu falei no começo, né, pessoas muitas vezes se robotizando, mas máquinas se humanizando, e a IA ela veio para ficar. Tem muita coisa que é modinha, tem muita coisa que passa. A IA não vai, ó, deixa eu olhar aqui para os olhos de quem está me assistindo, a IA não vai passar, né, a IA, ela está aí, ela ficará. Só que tem uma questão que é assim, eu estou achando tudo muito fantástico, viu, Bruno, porque nós temos a melhor era do mundo, onde finalmente máquina vai fazer o que é de máquina, para que gente faça o que é de gente. Gente, não tente imitar a máquina, você vai perder para a máquina. Miseravelmente. A máquina está imitando a gente, mas tem algo que a máquina ainda não faz. E isso que nós falamos aqui sobre sensibilidade, percepção, discernimento cognitivo, que é quando você percebe, por exemplo, perceber o que está acontecendo aqui nesse momento agora, nesse nosso bate-papo, a máquina não chegou nisso ainda. E as pessoas, elas vão cada vez mais, elas vão segregar o que é de máquina e o que é de gente. Já percebeu que quando um atendimento, por exemplo, o caldo engrossa, o que que o cliente fala? "Quero falar com alguém". Então, não use a máquina no lugar desse alguém, porque tem horas que é só gente que vai resolver. E é sobre isso que a gente defende e fala bastante. E é sobre isso que fala O livro o fala seu livro. sobre isso. Eu gostei muito do subtítulo, tem um palestrante amigo meu que é o Cristiano Santos, que ele fala sobre LinkedIn, e ele fala sobre redes sociais e tudo mais, ele fala: "A internet não é uma rede de computadores, a internet é uma rede de pessoas", Isso aí. né, e até uma explicação do porquê que a gente vicia tanto, na internet, na interação, na verdade eu acho que essa necessidade de socialização
que até às vezes prejudicial, porque é muito melhor a socialização real com pessoas aqui ao vivo. E aí quando a gente vai falar de IA, aí vem a polêmica, né, a IA humanizada, né, e aí eh, qual que é a fórmula correta de usar a IA no atendimento. Então, eu conversei já com o pessoal da Amazon, com o pessoal de varejo inclusive, e tem momentos que o cliente não quer contato, tem momentos que É o cliente verdade. quer comprar. Aí na Amazon você tem, por exemplo, a opção de comprar com um clique. É isso aí. Não falo com ninguém, vou lá, entro, pesquiso, resolvo. Aí, maravilhoso, tá tranquilo. E aí o algoritmo e a automatização vai fazer o pedido chegar em quem tem que chegar, o pagamento cair, vai chegar na sua casa e você não vai falar com ninguém, quiçá nem com o carteiro, porque vai chegar direto na sua casa. Na sua percepção, como especialista em atendimento, humanização, qual que é esse equilíbrio? Pra onde usar um nível 2, 3 de atendimento com um call center mais especializado e onde deixar a IA atuar, que talvez seja esse trabalho de máquina que você Sim, disse? eu digo que sempre quem decide é o cliente, né. É o cliente quem decide o canal que ele quer falar e se ele quer falar com uma máquina ou se ele quer falar com gente. O que nós precisamos ter cada vez mais, são as opções para o cliente. E a IA, ela veio para ser um complemento, ou seja, ela veio para auxiliar as pessoas. Você pode perceber que nós estamos aprendendo com a IA a fazer perguntas. Coisa que a gente só estava acostumado a querer ouvir respostas, né. Se você não formula uma boa pergunta, por exemplo, no GPT, você não tem uma boa resposta. Então, a resposta ela está condicionada à pergunta, e o cliente é hoje o detentor dessas perguntas, né. O cliente diz: "Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou com essa necessidade", se eu não estiver próximo dele, eu não sei que horas usar a IA e que horas usar gente. O que eu preciso ter é a disposição do cliente, tanto gente como a máquina, porque tem horas que realmente até a máquina funciona mais, ela é mais rápida, até mais eficaz, não é? E o cliente às vezes está sem tempo, ele não quer. Só que, se eu pensar que só a máquina resolve, eu tenho um grande problema, né? E o Valdez, né, Valdez Ludwig, que eu falei no começo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: ó, "O futuro não é o presente estendido", ele diz. "O futuro não é o que tem hoje, apenas continuado. O futuro é uma transformação". E essa transformação ela está acontecendo de uma forma tão veemente, assim, na nossa vida, que você sabe que por pouco tempo, né, e ainda se fala muito disso, sobre gerações, né. Não, porque tem a geração baby boomers, tem a geração X, tem a geração Y, a geração Z, agora a alfa chegando e tal. Eu digo que não, eu digo que só existem 2 gerações, a geração do século XIX e a geração do século XX. Desculpa, a geração do século XX e a geração do século XXI. Só temos 2 gerações, 20 e 21. Se você nasceu em 1900 e alguma coisa, você é da geração do século XX. Se você nasceu em 2000 e alguma coisa, você é da geração do século XXI. E esse choque está acontecendo de que jeito? Nós temos pessoas da geração de 21 que ainda não entenderam esse movimento. Estão lá atrás, achando que as coisas vão cair do céu e que pronto, né, abre uma garagem, abre uma lojinha e o cliente vai aparecer por lá, e não vai acontecer desse Vai. jeito. Como temos gente do século XX, né, os 1900 e alguma coisa, que estão avançados. Tem gente aí se reinventando, né, gente se repaginando e entendendo que lá no tempo da datilografia mudou. Né, as coisas mudaram. E hoje, se eu não tiver a máquina, um GPT, ao meu lado, eu vou trabalhar muito sozinho e eu vou perder para quem? Não é para a máquina, eu vou perder para quem sabe usar melhor a máquina. É essa a grande Exatamente. sacada, né. É entender: "Ai, vai roubar meu emprego", não vai roubar. Você tem que aprender a lidar com ela para essas coisas acontecerem. Quando a gente fala de atendimento, tem algo muito legal, a Era, que é dona desse projeto aqui todo do Era Uma Vez Podcast, ela tem uma plataforma de atendimento que eu fiquei zero jabá, tá, é porque eu fiquei apaixonado quando eu vi, tem algumas features que, pra mim são incríveis, e é por isso que eu falo que a Era facilita a vida do atendente, porque, caramba, eu ligo para uma empresa de telefonia, de TV a cabos. Por favor, digite o seu CPF.
"Ah, olá Bruno. Pô, me identificou, que maravilha. Bom, Vai, 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 vou passar você para um atendente". Aquele barulhinho é feio. assim, Aí fala: "Olá, boa tarde, fulana falando, de qual o seu CPF?". "Porra, eu já digitei o CPF, meu amor. Você devia saber quem eu sou". Óbvio que a culpa não é do atendente, a lógico. culpa é do sistema. E aí olhando a plataforma da Era, quando o atendente recebe a ligação ou ele recebe o e-mail, ele já recebe insights. "Ó, o Bruno tá ligando. O Bruno já ligou 3 vezes essa semana. Ele tá puto, fica esperto. E o problema dele é esse". E aí imagina, o atendente atende o telefone e fala assim: "Olá, seu Bruno, tudo bem? Eu sei o que está acontecendo". "Caramba, é sério? Eu não vou precisar explicar a história de novo? Caramba, que meu Deus, que prazer inenarrável não ter que contar a história de novo". E uma das mais legais que eu acho é, você vê, não é a IA te atendendo, é uma pessoa te atendendo com os insights da IA. E uma que eu acho mais legal que é, ninguém gosta de responder pesquisa. NPS, É. SAT, não sei o quê. E aí dentro dessa plataforma tem um GPT escutando a conversa ou lendo a conversa e não pede pesquisa. Com base na resposta É isso aí. do cliente, ele dá o NPS que o cliente daria com base na interação. Caramba, que animal! E aí é justamente o que você falou, é deixar para a máquina o que a máquina faz e que o ser humano não gosta de fazer e deixar para o humano a capacidade de Exa ser humano, né. Sabe que, quando a gente que faz muita palestra, né, acabava a palestra e o pessoal dizia para mim: "Professor, legal isso aí, adorei, putz, papo teu aqui, o pessoal saiu motivado até, legal, mas a pergunta é, professor, como é que eu faço isso?". Como é que eu faço isso continuar? Porque você sabe, né, Bruno, que muitas vezes você dá uma palestra no sábado e na terça as pessoas já esqueceram, né? Ou não, aquilo não continuou. E nós desenvolvemos um trabalho, uma empresa, um produto que é a monitoria da qualidade humanizada. Monitoria da qualidade humanizada. A monitoria da qualidade todo mundo já conhece, Uhum. monitorar atendimentos e tal. Só que o que a nossa monitoria faz de diferente, né? Ela faz justamente isso, ela continua os processos de humanização. Então, por exemplo, tudo isso que a gente está falando aqui, tanto a minha IA como o meu humano monitoram. Eu digo que a IA faz a monitoria grossa de tudo, de 100% dos contatos, e o humano faz a monitoria fina, que é aquele detalhe do detalhe. Quando chega no cliente, né, claro, por amostragem, o humano vai lá e vê se, por exemplo, não é se a pessoa falou, foi perguntado o nome dela, se foi pedido o CPF dela, é como isso foi pedido, de que forma isso aconteceu naquele momento, que é justamente a humanização. Então, as 7 leis da humanização, elas viram um checklist de blocos do checklist, blocos de humanização, e os KPIs estão ali dentro. Então, toda a avaliação, tudo aquilo que o professor fala, ou que escreve, ou que está aí nas palestras, você leva para dentro da empresa, e aí continua isso de uma forma, fazendo uma manutenção disso. Por quê? Porque às vezes, essa URA, né, esse filtro, né, esse chatbot, só falta um botão ali, cara, para não precisar repetir, por exemplo, o CPF. Mas ninguém percebeu isso, porque quem cria, às vezes, não é quem usa. E aí é o problema, Esse é o entendeu? maior E aí é o problema. acho que pra mim, na experiência do cliente, o maior gargalo é esse. Quem desenvolve não usa, nunca usou, nem nunca vai usar, né. E acho que só pra amarrar isso aqui, um grande exemplo que eu dou, eu comprei um ar-condicionado portátil, e ele é branco. E é um ar-condicionado portátil, ele tá aqui a maquininha e sai um tubuzão pra janela, né, e esse aqui exposto à janela. Quem usa ar-condicionado portátil sabe que este tubo não pode ser branco. Porque a luz do sol bate no tubo e o tubo vira uma grande luminária no seu quarto pela manhã, né. Mas, eu não vou citar qual é a marca, aparentemente a marca do meu ar-condicionado, né, o engenheiro deve ter ar-condicionado, um splitter, ele deve ter aqueles, Usa. que são embutidos, como aqui nessa sala, e nunca usou. E isso é um gargalo que você fala: "Meu Deus, como que você não pode ter visto?". E aí não é nem empatia, aí é só pensar: "Poxa, como é que faz para usar?". Monitorar e desenhar a jornada desse cliente. E esse exemplo seu do ar-condicionado, ele cabe para pessoas, né. Por exemplo, liderança, né. Líderes que não entendem, o sentimento, as dores, os anseios dos seus liderados. Um dia me disseram assim, liderança é uma ciência que pode ser aprendida, e eu tenho dúvidas disso,
sinceramente. Não, nasce líder, alguns nascem e outros podem aprender. Eu digo o seguinte, ó, você pode aprender a ser líder sim, desde que você tenha alguns pré-requisitos. Um deles é uma questão moral. Se você não tiver a moral, e o que que é moral, tá? A moral é aquilo que você faria se não tivesse ninguém vendo, por exemplo. A moral é aquilo que você comete e faz porque é de você, não é pela norma coletiva. Vou dar um exemplo para você, quer ver um exemplo legal de moral e que pode ser aplicado muito para liderança, inclusive, que é assim: se você entra num lugar onde tem os assentos que estão ali reservados para pessoas com necessidades especiais, por exemplo, tá? Você entrou ali e tem esses assentos. A pergunta é: você senta nele ou não senta? Você senta no outro. Eu já vi situações onde a pessoa às vezes, pô, sei lá, metrô da vida, né, tá ali livre o assento, tá livre. Ela não senta ali, porque ali tá reservado para pessoas que, né, precisam. Legal. Ele não é exclusivo, ele só prioriza, Preferencial. é, preferencial. Eu digo sempre assim, ó, eu sento em qualquer banco. Não importa a cor do banco, porque não importa a cor do banco, eu vou levantar se entrar uma pessoa com necessidade, que precise daquilo. O que que é isso? Isso é moral, né. É você, não importa a cor do banco que você senta, você vai levantar, porque é de você isso. Na liderança, se não tiver esse conceito moral, para você entender as pessoas, eu preciso entender de pessoas, não só do negócio para liderar pessoas. Eu digo: "Não, você precisa entender de estilos de comportamentos de pessoas, para você liderar alguma coisa". E se eu não pensar desse jeito, se eu não tiver, por exemplo, conduta, reputação. Eu vejo muitos líderes que às vezes dentro da empresa, nossa, tem que ser assim, tem que ser assim. Na rede social, o cara é pavoroso, né. E um dia me disseram assim: "Ah, professor, o que eu faço lá fora só importa a mim, vale o que eu faço aqui na empresa". Eu digo: "Não, a gente é o que a gente é 24 horas, porque estamos em rede". E aí, como você falou, né, rede humana, essa é a diferença. Não existe mais essa distinção entre Nada. vida pessoal, vida do trabalho. A gente tinha muito isso, né, meu pai era muito assim: "Ah, não, lá fora fica o Francisco trabalhador, aqui dentro é o Francisco pai". E a pessoa é meio aquela série da Apple, né, que compartimentaliza o cérebro, esquece o que está acontecendo fora e dentro do trabalho, e o mundo mudou completamente. E infelizmente, professor, a gente chegou ao final do nosso papo aqui, Obrigado. e agora eu espero que seja aquele momento, tanto na sua cabeça quanto do público, seja: "Ah, acabou". Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Quer deixar aqui suas redes sociais, Claro, como te encontra, como te contrata para palestra? claro. Bom, professoratendimento.com.br, é isso, né. Telefone posso deixar também, 3111, né, São Paulo, 3164-0240, fala com a nossa equipe lá. E estamos lançando agora, né, como eu falei, o clube do Professor Atendimento, onde você tem o Professor Atendimento no streaming, né. Tudo que você quiser e precisar do professor estará lá. Fale com a nossa equipe, lá no nosso site também. Para viciar em professor atendimento. É mais ou Professor, obrigado pelo papo, obrigado pelos insights valiosíssimos, obrigado pelos insights para palestrantes, né, não sou só eu, deve ter alguns outros amigos aí palestrantes também escutando. Então, mais uma vez, a sua presença aqui foi muito valiosa, tenho certeza que vai ficar aí por muito tempo, no YouTube, para que pessoas possam aprender cada vez mais. E também obrigado a você que assistiu mais um episódio da segunda temporada do Era Uma Vez Podcast. Claro, esse podcast não existiria se não fosse o apoio, a ideação, o patrocínio, pode chamar como você quiser, da Era, a empresa que faz tudo aquilo que eu disse para vocês agora, que facilita a vida do seu atendente, melhorando a vida dele, facilitando o que ele faz para melhorar a experiência do seu cliente na ponta. E, de novo, o cliente feliz compra mais. Quer saber mais sobre isso? Era.com.br, e no Instagram a mesma coisa, @era.com.br. Claro, nos siga aqui no YouTube, coloca lá para nos seguir também no Spotify, segue a gente onde for, que a gente vai estar junto com você, com conteúdo de qualidade. E eu espero você no próximo episódio do Era Uma Vez Podcast. Era uma vez, era uma vez, era uma vez.